Oi, tudo bem? Você está no canal Somando Mentes, meu nome é Eduardo e essa aqui é a jornada da leitura do livro de Isaías. Hoje é o dia do capítulo 51 e do capítulo 52. E esses dois capítulos vão tratar sobre a luz que dissipa as trevas e também sobre o despertar para a vitória. Olha só, para começar, Isaías 51, versículo 4 vai dizer assim, escute meu povo, dê atenção ao que eu vou dizer. Eu vou dar as minhas leis às nações e os meus serão uma luz para os povos. Esse primeiro versículo aqui que eu estou apresentando para vocês já fala muito, na verdade. Por quê? Começa, escute meu povo, dê atenção ao que eu vou dizer. Tem vezes que nós precisamos de alguém e vamos perguntar alguma coisa para resolver na nossa vida e essa pessoa nos dá todas as instruções. O problema é se a gente está realmente prestando atenção no momento das atenções. Porque às vezes a gente presta atenção parcial. Ouve ali rapidamente, vai tentar resolver a situação com aquela explicação e de repente não dá certo. A gente fala, aquela pessoa falou aquilo daquele jeito e não deu certo. Não é que não deu certo, é que a gente simplesmente ouviu uma parte, não prestou atenção em tudo e infelizmente no final o resultado não foi o melhor de todos. Com a palavra de Deus é a mesma coisa. O Senhor nos instrui, perfeitamente, do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse. A gente sabe o que aconteceu lá atrás, o que está acontecendo agora e o que vai acontecer no futuro. Nós sabemos tudo isso. Talvez você diga assim, não sei não. A pergunta é, você já leu a Bíblia atentamente? Olha, atentamente, como esse versículo está dizendo, preste atenção. Quando nós lemos atentamente, mesmo aquilo que num primeiro momento pode ser obscuro para nós ou complexo, quando nós vamos lendo e, mais do que isso, meditando na palavra, e como diz o salmista, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É porque eu tenho que entronizar essa palavra e, claro, convidar o autor sempre para tirar as dúvidas. Qual é o autor? É o Espírito Santo de Deus. E Isaías 51:7 diz assim, então veja, o primeiro, para amarrar essa ideia, ele vai falar, escutem vocês que sabem o que é direito. Então veja, no 51:4, escute meu povo e dê atenção ao que eu vou dizer. O versículo 7, escutem vocês que sabem o que é direito. Como é que eu vou saber o que é direito se eu não li a palavra? Como é que eu vou saber se eu não entendo o que eu estou lendo? Por isso que eu preciso fazer minha parte que é ler e eu preciso convidar o Espírito Santo para me esclarecer. E ele continua no versículo 7 dizendo assim, que tem a minha lei no seu coração. Para a gente entender o que é direito, eu preciso entronizar então essa lei do Senhor no meu coração. E ele vai continuar dizendo, não fiquem com medo quando vocês forem ofendidos. Não se aborreçam quando os outros zombarem de vocês. E esse medo, ele também se dissipa no momento que nós, de repente, somos confrontados, talvez até na nossa fé, e você vai perceber que não existe discussão que vale a pena perder uma alma. E o que eu quero dizer com isso? Paulo deixou claro, nunca entrem em vãs discussões, porque isso não vai ser frutífero. Não tem como, porque como que eu vou estar agredindo alguém de repente e essa pessoa, você acredita que ela então vai aceitar as palavras que você está lançando para a vida dela? É óbvio que não, ela vai entender aquilo como uma pedrada e não como uma palavra de incentivo. Por isso é tão importante a gente estar ouvindo, entendendo a palavra à medida que a gente caminha com Deus e a partir disso, óbvio, está fazendo o que o Senhor Jesus nos mandou. Ide e pregar o Evangelho a toda criatura, para que as pessoas então possam reconhecer o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador e possam se tornar então filhos do Deus vivo. E o 51, capítulo 51, versículo 12 diz assim, eu mesmo sou quem consola você. E daí fala, quem é você para que tema homens mortais, os filhos de homens que não passam de relva? Para que eu vou temer o homem, diz a palavra. E aqui está confirmando exatamente isso. Eu não tenho por que temer, porque a pior coisa que humanamente talvez você entenda que possa acontecer, ou seja, a sua morte, a morte para o cristão é a libertação do corpo físico e, obviamente, voltando para casa para viver com o Senhor Jesus. Mas isso quando? No momento que o Senhor decide que esse é o momento, então, de sair a nossa senha e a gente embarcar e voltar para casa. Não somos nós que determinamos esse momento, mas como ninguém sabe
o fim, né, de cada um especificamente nessa terra, simplesmente nós devemos viver cada dia como se fosse o último dia das nossas vidas, ou seja, conhecendo a palavra e aplicando na nossa vida de modo que a gente agrade quem? Ao nosso Deus. Por isso então que ele volta no 51 ali, versículo 12, dizendo: eu mesmo sou quem consola você. Quem é você para que tema homens mortais, os filhos de homens, que não passam de relva, então, como eu já li. E o versículo 13, ele arremata assim: para que você esqueça, então, de repente, através desse medo, desse temor, o Senhor, aquele que fez você, que estendeu os céus e lançou os alicerces da terra, para que viva diariamente, constantemente, então, de repente, apavorado por causa da ira do opressor que está inclinado a te destruir? Pois onde está a ira do opressor? Esse versículo 13, ele vai complementar o 12 de uma maneira a nos questionar. Ei, por que você está temendo tantos homens? Por que você está permitindo que essa dúvida, esse medo, essa angústia tome conta da tua vida, de modo a que você acredite mesmo que você vai ser destruído por eles? Onde é que está teu opressor? À medida que quem é que livra você é o Deus Todo-Poderoso que tem o controle de tudo e de todos. Por isso que quando nós entendemos essas máximas, nós percebemos que não existe nessa terra nada que possa nos ferir de verdade, porque se o único ferimento pior pudesse ser a morte, ainda assim, se o Senhor está no controle, quando a gente sair dessa terra, a gente encontra o nosso Salvador do outro lado. Ou seja, é o que nós estamos buscando, ter esse relacionamento pela eternidade. Então, lá em Isaías 52:7, vai falar assim, ó: como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam as boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião: o seu Deus reina. Aqui está mostrando como é belo, como é a vida, a alma daquele que se propõe a proclamar a palavra do Senhor, a levar a salvação para outras vidas. E aqui não requer conhecimento profundo de teologia, requer somente a boa vontade de ir e fazer então aquilo que Jesus fala: sejam minhas testemunhas. A testemunha vai contar somente o que aconteceu na sua vida, o que ela está vendo acontecer. Por isso, não se preocupe com teologia profunda, preocupe-se sim com relacionamento profundo e íntimo com Deus, e Ele vai levar você sim a proclamar a palavra dele da maneira que Ele quer para as pessoas que você tem contato. Então Isaías 52:11 diz assim, ó: afastem-se. E ele repete, ó: afastem-se, saiam daqui. Não toquem em coisas impuras. Saiam dela e sejam puros, vocês que transportam os utensílios do Senhor. Os utensílios do Senhor, entenda aqui, você está transportando a palavra de Deus dentro da sua vida. Então tome muito cuidado com as impurezas dessa terra. Por uma coisa muito simples, sem santidade ninguém verá a Deus, diz a palavra. Por isso que nós precisamos cada dia buscarmos mais, nos santificarmos no Senhor, renunciarmos à nossa própria carne, o nosso querer, para então que a gente diminua e o Senhor possa crescer cada vez mais na nossa vida. E por conta disso, óbvio, né, nós podemos então refletir Cristo na nossa vida e atrair pessoas para o Evangelho, para que a gente então possa ser esse instrumento que o Senhor utiliza para levar a palavra dele aos corações. E claro, o Espírito Santo então que vai ser quem vai convencer do pecado, da justiça e do juízo, assim como foi com você, vai gerar isso na vida das outras pessoas. E o versículo 12, ele vai dizer assim, ó: mas vocês não partirão apressadamente, nem sairão em fuga, pois o Senhor, ele vai à frente de vocês. O Deus de Israel será a sua retaguarda. Nossa, como assim? Ele vai à frente, vai ser a minha retaguarda? Porque se ele vai à frente, quem é que está atrás? Aí que está. O nosso Deus é o Deus que é onipresente. E Ele conhece início, meio e fim. Eu e você olhamos somente um pontinho, o pontinho que a gente está vivendo agora, mas o Senhor já nos conhecia desde a nossa formação no útero das nossas mães, assim como diz a palavra, e nos preparou para esse momento, para estarmos vivos e estarmos numa caminhada nessa terra de exemplo, seguindo o exemplo dele e, obviamente, tentando cada dia mais poder replicar isso para que as pessoas, então, vejam as nossas vidas dessa maneira e, claro, então, a partir disso, possam dar glórias a Deus, porque elas também serão transformadas, elas vão se sentir atraídas a uma mudança de vida.
Claro, isso é um processo, isso é dia a dia, e não quer dizer que no meio do caminho não vão ter pedras, não quer dizer que no meio do caminho não pode ter algum tropeço, alguma dificuldade, algum, de repente, fundo do poço, porque acontece, somos seres humanos, é por isso que acontece, né? Somos fracos, somos frágeis, mas a nossa força vem do Senhor, por isso maldito o homem que confia na força do próprio braço. E aqui serve para homem, serve para mulher. A autoconfiança é muito importante para caminhar nessa terra? Sem dúvida nenhuma, mas é essa autoconfiança de a gente saber que, bom, quem é que dá a força para mim? A minha força vem do meu Deus, vem do seu Deus. Por isso, claro, você está autoconfiante do que o Senhor está na sua vida e tem um propósito para realizar através dela. E claro, a partir daí, então eu autoconfio que o Senhor, claro, é aquele que vai à minha frente e também já está guardando a minha retaguarda. Então, confia nisso, leia a tua Bíblia, leia a palavra e se liberte. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida e, claro, sua família. E mais uma coisa, compartilhe esse vídeo para abençoar outras pessoas também. Deus abençoe, até o próximo vídeo. Tchau!